Gaza é a maior prisão ao ar livre do mundo criada por Israel. Vamos ver se isso é verdade? Onde está a faixa de Gaza? Primeiro, o Estado de Israel, né? Seria este território aqui. E aí ele desce aqui. Nesse pedaço está a faixa de Gaza e aqui está a Cisjordânia. A faixa de Gaza, ela tem 41 quilômetros de extensão, né? E na sua distância maior, né? Daqui até aqui, são 12 quilômetros. Aí a fronteira vai diminuindo e aqui nessa parte menor ela chega a 7 quilômetros dessa faixa de terra. Nem sempre o território de Gaza e a população que vivia aqui foi governada e controlada pelos palestinos ou pelo Hamas. Os otomanos já ocuparam e governaram Gaza, depois os britânicos, depois em 1948, quando houve a partilha dos dois territórios, da criação dos dois territórios, isso daqui ficou com o Egito, que por um acaso tem fronteira aqui. O Egito então passou a controlar Gaza e aí em 1967, com a Guerra dos Seis Dias, Israel assume o controle de Gaza e vai ficar em Gaza até 2005, quando se retira unilateralmente, retirando inclusive os israelenses, os judeus que viviam nessa região. Mais de 9 mil judeus foram retirados à força pela polícia e pelo exército de Israel para que não tivesse mais ocupação, presença e nenhuma residência, ninguém morando ali. E aí, em 2005, quem assume o controle de Gaza é a autoridade palestina, governada então pelo Fatah. 2006 é feita uma eleição e quem ganha a eleição é o Hamas. Não com a maioria total dos votos, mas com uma maioria de votos. E aí o Hamas assume o comando de Gaza e depois, em 2007, ele faz uma grande limpeza na base da violência, perseguindo todos os seus opositores políticos e implementando a sua ditadura, o seu domínio total do território. Essa parte política eu ainda vou falar mais dela quando eu explicar outros mitos aqui no vídeo. Quando o Hamas assume o controle total dessa faixa de território da população, por ser uma organização terrorista que não reconhece, não aceita, não quer que Israel exista, ele parte para o ataque. Ele usa esse território como base para bombardear, para jogar morteiros, para invadir, sequestrar pessoas. E Israel faz o quê? O que qualquer país faria numa situação de guerra com o seu vizinho. Fecha as suas fronteiras para evitar que os ataques cheguem, para evitar que existam invasões e assim por diante. Até aí não tem nenhuma novidade. Qualquer país que esteja em guerra com o seu vizinho fecha as fronteiras. As fronteiras da Rússia com a Ucrânia são fechadas. As fronteiras da Coreia do Norte com a Coreia do Sul são super fechadas. Tem uma zona desmilitarizada com um vácuo no meio para que nada atravesse de um lado para o outro. É absolutamente natural e normal que países em guerra, inimigos, territórios inimigos em guerra, vão ter a sua fronteira fechada, por segurança, por separação, para que você não continue vivendo em guerra o tempo inteiro. Então, até aí não tem nada de diferente e anormal, dado o contexto do que está acontecendo aqui. Agora que vocês entenderam um pouco do contexto e das transformações aqui, vamos voltar ao mito. Isso seria, alguns chamam que isso daqui de uma prisão a céu aberto. O que é uma prisão? Ninguém entra e ninguém sai. Não é isso que acontece. Por quê? Existem passagens aqui em Israel onde 20 mil palestinos saem todos os dias para trabalhar em Israel e voltam. Existe uma outra entrada aqui de Israel que por volta de 8, 9 mil caminhões por mês entram e saem em tempos de normalidade, de não guerra. Quando nós temos um período de guerra, por razões óbvias, a fronteira é fechada. E aí, a pergunta, quem é que causou essa prisão? Não foi Israel, e sim o Hamas. Se isso daqui é uma prisão feita pelo Hamas, pelas suas práticas, pela sua postura, pelos seus objetivos, pela natureza do que ele é, uma organização terrorista que quer aterrorizar e guerrear eternamente para sempre, atacando civis inocentes. E aí vejam o seguinte, então
esqueçam Israel. Vamos supor que vocês não aceitam esse argumento. Israel é inimigo do Hamas e de Gaza, então Israel está causando isso. Vamos olhar para o óbvio. Quem faz fronteira com Gaza é o Egito. Então por que o Egito não abre as suas fronteiras? O Egito é um país árabe, o Egito é um país muçulmano, como a população de Gaza, árabe e muçulmana, não está em guerra com Hamas, não tem um conflito histórico e antigo com Israel e o povo judeu. Por que o Egito não abre a sua fronteira? Porque o Egito sabe com quem ele está lidando, o Egito não quer lidar com problemas, ameaças, perigo, contrabando, não quer lidar com uma organização criminosa que ocupa Gaza. Então, falar que isso daqui é uma prisão ao ar livre, se essa prisão existe, é só por causa do Hamas. E lembrem-se, esqueçam Israel. Por que o Egito não abre a fronteira? Porque o Egito sabe que o problema é o Hamas. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, o Egito, em 2014 e 2015, ele entrou dentro de Gaza para destruir e demolir residências que estavam próximas da fronteira para criar um tampão, um vácuo, um espaço para que os terroristas do Hamas não estivessem tão próximos da fronteira, para criar uma zona de buffer, de separação. O Hamas fechou as portas desta prisão e se trancou lá dentro com 2 milhões de reféns que são os palestinos.